é fácil falar de autores, de poetas e tal, é fácil falar de poetas, é fácil falar de cronistas e tal, mas talvez Canabrava tenha sido esquecido pela cidade justamente pela complexidade de suas análises, sabe? Eu estou aqui com um material interessantíssimo que coloca no mínimo 2 filósofos e um filólogo, né? Bem que Nietzsche foi filólogo também. Eu acredito que Otto não, pelo que eu vi da biografia dele. E confesso que li pouco sobre Nietzsche, mas é um artigo que ele fez aqui, uma observação a um escrito de Otto, né? Um estudo que Otto fez sobre a juventude de Nietzsche, né? E aí colocando aqui o filósofo como um antípoda do nacional-socialismo, o que chega a ser confuso, né? Porque ao mesmo tempo eu acredito que tem algumas correntes, eu já ouvi falar, estou falando aqui agora do que eu ouvi falar, que Nietzsche teria apoiado o nacional-socialismo. A gente sabe qual que seria o nacional-socialismo, não é o socialismo que vocês estão pensando, é o nacional-socialismo do bigodinho lá. Algumas correntes dizem que o super-homem de Nietzsche seria, digamos assim, um estímulo para as ações do bigodinho com relação ao homem superior, que se opõe à religião e que mostrava sua força através da sua, de algum princípio aí, talvez hereditário, etc., e que Nietzsche teria fundamentado isso. E eu acredito que até o final do artigo a intenção é tentar observar, estou lendo agora, tá? Não li, tentar observar o que o autor observou disso tudo, sabe? Como é que ele concebe Nietzsche, se realmente Nietzsche se opunha às afirmações do bigodinho lá. Se a filosofia de Nietzsche, em síntese, ajudaria, digamos, ou teria dado manutenção às ações do bigodinho lá, ou seria totalmente oposto a isso, e Nietzsche seria mais um antípoda do que um colaborador, sabe? Parece que o texto trata disso, é isso que nós vamos tentar descobrir ao longo do tempo aqui. Mas é incrível, eu li uma boa parte aqui, a maneira que o filósofo conduz a observação. O filósofo que eu digo é o Canabrava, e algumas coisas que ele conhecia sobre Nietzsche, parece que ele conhecia bastante sobre as obras de Nietzsche, o que acaba me instigando de certa forma também procurar saber. E ele até fala aqui na figura do solitário de Sils Maria. Parece que Sils Maria é um lugar lá que Nietzsche frequentou lá e tal, e que é pouco falado, talvez tenha saído em alguma obra, até procurei saber aqui, mas é bem interessante. Quando o nosso autor falou de Sils Maria, ele falou dessa visita que o Nietzsche teria feito esse lugar, né? Um lugar que ele gostava de frequentar e que ele teria feito as suas obras, suas maiores obras aí, né? Que seria a Gaia, a Ciência, Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo, etc. Teria sido feito nesse lugar, né? Um solitário escritor que teria passado por esse lugar para construir suas obras e tal. Então, assim, de fato, parece que ele conhecia bastante das obras de Nietzsche. Vamos continuar. Logo de cara, eu não desconheço a posição política do autor, mas não é esse o objetivo. Ele faz aqui uma colocação interessantíssima no livro, aqui, abre aspas. A exaltação da crueldade, da astúcia tortuosa e da animalização progressiva das massas encontra argumentos mais que favoráveis na prática e teoria dos governos totalitários. Corretíssima essa afirmação, a exaltação da crueldade, né? Mas na verdade essa crueldade aqui substituída por democracia, né? Então quando o sujeito quer ser cruel mesmo, ele faz as ações de crueldade, ele troca o nome das ações de crueldade, ele pacifica, vamos dizer assim, amansa
e camufla seus anseios de crueldade, colocando palavras de amor e de ordem, de empatia, etc., né? Para conseguir fazer assim, com astúcia, e aí colocar aqui, né, a exaltação da crueldade camuflada, né, através da astúcia, animalizando progressivamente as massas, ou seja, fazendo com que os indivíduos não mais pensem em si mesmos, né, assim como Nietzsche, né, fala que as religiões escravizam, fazem o ser humano manifestar um pensamento coletivo ou de dependência, de extrema dependência, digamos, no caso a religião e no outro caso o Estado, né, animaliza o sujeito a ficar totalmente de um lado, na concepção de Nietzsche da religião, né, de um salvador, e do outro lado de um salvador, sendo ele o Estado, né, e encontra argumentos mais que favoráveis na prática e teoria dos governos totalitários. E segue. Seguindo, ele faz uma colocação interessantíssima aqui também a respeito dessa, indiretamente, né, mais uma vez, relacionado ao socialismo marxista, né, mesmo que indiretamente, abre aspas, por toda parte, o maquiavelismo, compreendendo Maquiavel também como aquela moeda de duas faces, né? Maquiavelismo também ele pode salvar pessoas, mas é matéria para outra conversa. Mas aqui, por toda parte, o maquiavelismo político facilita a difusão de uma ideologia oposta às virtudes e aos valores cristãos. Justamente isso, anular qualquer tradição que remeta a valores cristãos. Esse é o principal objetivo do... Ele não está falando de marxismo aqui, nem está falando de socialismo marxista aqui, sabe? O texto está falando de socialismo mais relacionado ao bigodinho lá, relacionado ao... toda vez em inglês, nacional socialismo, né? Muito mais ao nacional socialismo, mas que de certa forma dá para fazer alguma analogia ao socialismo lá por causa do totalitarismo. Não existe socialismo sem totalitarismo. Por isso que, inevitavelmente, a doutrina do bigodinho teria que ser uma doutrina aproximada do socialismo e não do conservadorismo, nem do liberalismo que compõe a corrente de direita, né? Justamente por isso, por seu viés totalitário, sabe? Então, o que o bigodinho foi? Um totalitário. O que o socialismo propõe? Um governo de um tirano totalitário, sabe? E esse tirano totalitário, ele tenta destruir, né? Através de uma ideologia oposta às virtudes dos valores cristãos. E aí aqui, escrito aqui no texto. É bem confuso, por isso que é complexo de se entender. Primeiro estou falando que Nietzsche estaria contra o bigodinho, uma antípoda do nacionalsocialismo. Mas, ao mesmo tempo, quando Nietzsche fala do super-homem, estaria Nietzsche, ao falar do super-homem, colaborando de uma maneira, mesmo que indireta, ao nacionalsocialismo? Parece que essa é a pergunta da análise do Canabrava aqui, relacionada ao texto de Walter Otto. Então, a nossa investigação seria mais aproximada disso, tentar entender qual que é a conclusão que o nosso filósofo fará do texto, à medida que avançamos, né? Então, vamos aí. Quando ele fala no primeiro trecho lá, né, que nada caracteriza melhor a época que estamos vivendo do que a terrível atualidade da filosofia de Nietzsche, ele fala justamente daquela época lá, parece que foi escrita o texto em 36, a Segunda Guerra foi em 39, então, mas em 36 já havia esse avanço